Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Justiça do Trabalho em Goiás inicia a devolução de mais de 100 milhões esquecidos em contas judiciais. Permanecer ativo física e mentalmente é parte importante das recomendações médicas para enfrentar este período de crise. E no bloco de entrevistas, a advogada Sara Caroline de Andrade fala sobre a parceria entre a Justiça e a Advocacia para enfrentamento da pandemia da Covid-19. O Hora Extra está começando. Milhões de reais esquecidos em contas judiciais estão sendo transferidos pela Justiça do Trabalho a seus donos. A maior parte dos valores pertence a empresas, réis em ações trabalhistas já extintas. O TRT de Goiás iniciou a devolução de mais de 100 milhões. Estes recursos foram identificados por meio do projeto Garimpo. Este projeto tem um sistema que foi desenvolvido pelo TRT da 21ª Região e disponibilizado às demais varas do trabalho por meio da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho. As quantias disponibilizadas variam de R$ 50 e podem chegar a milhões e foram identificadas por meio de um cruzamento de dados das contas judiciais existentes na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e no sistema PJE. Esse trabalho fez com que fossem identificados os processos já arquivados, mas com contas judiciais ativas. O gerente do projeto, Marcelo Matos, vai falar um pouco mais sobre este trabalho. Marcelo, que valores remanescentes são esses? A maioria desses valores que a gente tem encontrado pertencem aos reclamados, normalmente até mais empresas mesmo. Geralmente é fruto de um depósito recursal que a empresa faz para recorrer e depois, ao término do processo, ela esquece de sacar esse dinheiro. Também ocorre com bastante frequência a empresa que discute a conta na fase de execução, mediante recurso para o tribunal, consegue reduzir o valor da condenação e na hora que o processo finaliza, que o reclamante recebe a parte dele, a empresa esquece de sacar aquela quantia que ela conseguiu reduzir por recurso no tribunal. Então, temos casos também de parcelas de acordo que o reclamante esquece de sacar, ele faz um acordo em 10 parcelas, saca até a 8ª, a 9ª, a 10ª, ele acha que o acordo já acabou e não procura mais. Então, são várias as hipóteses, né? Mas quem entra em contato com quem tem direito a estas quantias? A própria unidade judiciária vai intimá-los a receber no momento oportuno, como tem acontecido, né? A gente tem intimado advogados, tem intimado peritos para receber o crédito, tem intimado os reclamantes que já estão recebendo, e os reclamados, eles demandam uma análise mais acurada, porque um dos objetivos do projeto Garimpo é também analisar se aqueles créditos de reclamados podem ser usados para pagar outras execuções frustradas. Então, não seria muito lógico que eu achasse um crédito de uma determinada empresa e liberasse imediatamente para ela, sem verificar se ela tem outras pendências na Justiça do Trabalho. Então, primeiro eu vou utilizar o crédito dela para pagar outras execuções frustradas em parte do mesmo devedor. E o que sobrar, ou se ela não dever mais nada na Justiça do Trabalho, o valor vai ser restituído imediatamente. Marcelo, muito obrigada e parabéns pelo projeto desenvolvido aqui no TRT da 18ª Região e boa sorte. Muito obrigado, estamos à disposição sempre. E você, já imaginou receber uma ligação de um servidor da Vara do Trabalho dizendo que há um valor disponível para a sua cliente? Foi o que aconteceu com o advogado Vinícius Barbosa. Doutor Vinícius, qual era a situação da sua cliente quando soube do valor? A reclamante, ela estava inclusive desempregada, né? Se está desempregada. E aí, com dívidas, com a filha, com a criança para fazer uma cirurgia, ela ficou muito feliz, né? Esse dinheiro veio em muito boa hora para ajudá-la. Durante o teletrabalho e diante das restrições de deslocamento impostas pela pandemia, há uma tendência natural a nos tornarmos mais sedentários. Porém, permanecer ativo física e mentalmente
é parte das recomendações médicas para enfrentar esse momento de crise. Para muita gente, a quarentena acabou se tornando desculpa para o sedentarismo. Nós vamos conversar agora com a Silvia. Com ela não foi diferente. Antes da pandemia, ela frequentava aulas de pilates, praticava corrida, mas agora, há mais de 2 meses trabalhando em casa, quase não tem feito atividade física. Só que com o tempo, o corpo reclamou, né, Silvia? Conta pra gente. Eu estava sentindo falta de atividade física. Eu tô longe de ser atleta, mas assim, o pessoal fala que quem tem uma rotina, uma disciplina de atividade física, vicia, né? Eu não cheguei nesse ponto, mas meu corpo estava sentindo falta, sabe? Você começa a ficar com menos disposição para fazer as coisas, com menos disposição para levantar mais cedo, e principalmente esses dias agora que deu uma esfriadinha, né? E você ter um horário certo para fazer, se você saber que tem uma equipe lá, tem alguém que preparou uma aula para você, isso, no meu caso especificamente, que preciso de uma disciplina para atividade física, foi fundamental. Foi aí que ela resolveu participar do projeto Mantenha-se Ativo, desenvolvido pela Gerência de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. 2 vezes por semana, Silvia, junto com outros servidores e magistrados do TRT, se encontram com esse educador físico por meio de aulas online. Os treinos são preparados para atender à necessidade dos diferentes grupos, homens e mulheres, jovens e idosos, cada um no seu ritmo. O treino sempre é um treino global. O que é um treino global? É um treino que trabalha o corpo inteiro. Então, eu trabalho a parte de cardio, né? Cardio respiratório, exercícios de cardio, exercícios de fortalecimento, principalmente membros inferiores, e trabalho de core. Trabalho de core, trabalho de fortalecimento de abdômen, de paravertebrais e de glúteo, né? Quadril. Todos os treinos eles são direcionados nesse sentido, né? Abarcar o corpo de um modo geral. Pois é, os relatos frequentes de servidores reclamando de dores musculares durante o home office levaram o TRT de Goiás a colocar em prática o projeto. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 30 minutos de atividade moderada 5 vezes na semana. Segundo especialistas, isso ajuda a aumentar a imunidade contra o novo coronavírus e também a combater doenças físicas e mentais que podem surgir durante o isolamento social. Não é isso, doutora Kemi? Quando você fica confinado dentro de casa e fica sem praticar atividade física, fica em home office, o dia inteiro sentado, você levanta uma coisa ou outra, mas você não está praticando nada. Então, a chance de ter uma lombalgia, uma cervicalgia e uma dorsalgia realmente aumenta sim. Fora que quem tem algum problema de joelho já, tipo a condromalácia, uma dor anterior, já o bursite ali, já pode piorar esse sintoma no joelho por ficar muito tempo com ele dobrado 90 graus na cadeira. Além de outras doenças não ortopédicas, né, tipo a obesidade aumenta a chance de ter diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, alterações no triglicérides, colesterol, e também para a parte mental, né, que é interessante que a pessoa não ficar ali confinada, vai começar a ter depressão, aumenta mais a ansiedade, é importante para tudo, eu acho. Com esse período de isolamento social, muita gente está aprendendo que é possível manter uma vida ativa e saudável, mesmo dentro de casa. E é sempre bom lembrar que antes de fazer qualquer atividade física, é importante procurar uma orientação profissional, seja de um educador físico, um fisioterapeuta, um médico, isso para não exagerar nos exercícios e depois apresentar outros problemas. Segundo o professor de Educação Física, ações como essas do tribunal devem se espalhar entre os órgãos públicos e empresas privadas. É uma coisa que devia ser implantada em empresas, não só públicas como privadas também, né? Não sei se em outros tribunais está fazendo, se não me engano, nós somos o único tribunal que está fazendo atividade nesse sentido. Para Silvia, as aulas estão ajudando muito a enfrentar esse período de pandemia. Tchau, preguiça. O importante é não ficar parado. A aula é muito boa, é divertida, tem outras pessoas ali que você vê que não é só você que às vezes tem alguma dificuldade em alguma atividade, que sente dor depois da atividade. Então fica assim, você se diverte, você ri com os comentários e você sente diferença depois na disposição, na reação do seu corpo, né? Não tem desculpa, a desculpa acabou. Vamos exercitar. No próximo bloco, a advogada Sara Caroline de Andrade vai falar sobre a parceria entre os advogados e a Justiça do Trabalho para enfrentar a crise provocada pela Covid-19. Não saia daí, voltamos já.
chegada do coronavírus ao Brasil e a inevitável instalação de uma crise de saúde pública inédita, acompanhada de uma crise econômica e social, cujos impactos ainda não são totalmente conhecidos, a atuação do Judiciário e da Advocacia tem sido imprescindível para a manutenção da ordem e do equilíbrio institucional do país. O sistema de justiça assume novo perfil e se reinventa para continuar garantindo o acesso do cidadão aos serviços. E para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a advogada Sara Caroline de Andrade, presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Seja bem-vinda à Hora Extra, Sara. Muito obrigada, Fabíola. Uma alegria estar aqui com você. Com certeza. A Justiça do Trabalho está e vai continuar a ser demandada para solucionar questões advindas da crise social, sanitária e econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Podemos dizer que a Justiça do Trabalho tem um papel de resgate do equilíbrio das relações de trabalho nesse momento tão difícil? Com certeza, a Justiça do Trabalho tem sim um papel muito importante de equilibrar as relações de trabalho, especialmente nesse momento de pandemia. E é importante dizer que a Justiça do Trabalho ela não parou, ela esteve ativa em todo o tempo, ainda que remotamente. E nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a Justiça do Trabalho tem cumprido o seu papel constitucional de pacificação social, resolução de conflitos e promoção da conciliação pré-processual, para assim entregar a jurisdição para as partes. Para o advogado, mudou muita coisa? Mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Mais na rotina do contato com o cliente e dentro também da esfera da Justiça do Trabalho. Porque antes o trabalho em si já era feito remotamente, no computador, em tudo. Os processos na Justiça do Trabalho, na sua quase totalidade, são virtuais. Contudo, esse contato ficou bem difícil, né? Agora tudo é virtual. Então, essa mudança realmente afetou bastante. Doutora Sara, novas demandas poderão surgir com o agravamento da crise social, econômica e sanitária, né? O que se pode vislumbrar nesse cenário de dificuldades? Bom, no mercado de trabalho, se de um lado temos trabalhadores com receio de perder o emprego ou também com uma dificuldade de conseguir uma nova colocação, de outro lado, temos uma busca muito grande por novos profissionais, por novas contratações de pessoas que trabalham em áreas específicas, como os profissionais da saúde, da tecnologia, de análise de dados. Então, nesse momento, é preciso buscar uma nova adaptação à realidade. E o profissional ele precisa também estar adaptado a essas novas realidades. As demandas mudaram, mas elas não deixaram de existir. Então, é um tempo, de fato, de adaptação muito grande. Na sua opinião, a questão do uso da tecnologia num país tão grande como o Brasil e tão diferente, né, na distribuição de renda, pode prejudicar a população mais carente? Bom, essa tem sido uma grande preocupação. Num estudo, numa pesquisa feita pela PNAD, no primeiro trimestre do ano passado, feita aí pelo IBGE, mostra o quê? Que a maior parte dos trabalhadores brasileiros, eles têm uma renda mensal de pouco mais de 2 salários mínimos, que é pouco mais de R$2.000. E as pessoas que estão dentro dessa faixa socioeconômica não têm um acesso direto à internet, aos meios, né, digitais. Muitas vezes, boa parte dessa população acessa a internet por meio do celular, que geralmente é comprado, adquirido de forma parcelada, e o crédito também nem sempre está disponível nesses aparelhos. Então, a maior parte das pessoas, da população que busca a satisfação dos seus direitos na Justiça do Trabalho, compõe essa parcela. Então, há uma dificuldade muito grande do acesso, porque elas não têm o computador em casa. E essa realidade nós vemos, inclusive, para alguns advogados também. Então, isso, de fato, exige de nós uma grande adaptação, uma mudança de postura e uma forma de repensar de como incluir essa população dentro da jurisdição que agora é totalmente digital. Muito bom. Doutora Sara, a parceria entre a Justiça do Trabalho e a Advocacia para enfrentamento desse novo momento tem sido fortalecida? É importante essa parceria mais do que nunca hoje? Mais do que nunca, essa parceria precisa sim ser fortalecida. Justiça do Trabalho e Advocacia hoje assumem um papel de protagonistas
na apresentação de soluções para a população, para a sociedade. Então, Justiça do Trabalho e Advocacia precisam caminhar juntos, baseados aí, fundados no princípio da cooperação, da boa-fé, da lealdade, da transparência, para que consigamos passar por esse período de pandemia da forma mais tranquila possível. O presidente do TRT, desembargador Paulo Pimenta, sempre fala que é preciso ter vontade para dar certo. Isso basta ou não? É preciso sim ter muita vontade para dar certo, mas precisamos também do apoio tecnológico, das ferramentas para viabilizar isso. Mas eu vejo uma divisão aí meio a meio. A vontade de fazer dar certo faz toda a diferença porque nos impulsiona a buscar novas soluções para viabilizar as questões técnicas, operacionais e burocráticas. Agora, se não há essa vontade, esse desejo de realmente fazer acontecer, o restante já fica totalmente comprometido. Ok, doutora Sara, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a advogada Sara Caroline de Andrade sobre o novo perfil da Justiça do Trabalho e o papel da advocacia no enfrentamento da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada Sara Caroline de Andrade, presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, sobre o novo perfil da Justiça do Trabalho e da advocacia no enfrentamento da crise provocada pela Covid-19. Doutora Sara, a Justiça do Trabalho Goiana inaugurou uma nova fase com a realização de audiências de instrução para movimentar processos parados há muito tempo. Você acredita que os atos de instrução por meio da tecnologia e de plataformas digitais podem garantir realmente a busca de provas e da verdade? É importante nesse momento ter um bom senso. Eu não sou uma pessoa de extremos, eu acho que é importante pensar no equilíbrio e vejo que o caso da audiência de instrução precisará observar o caso concreto. Por quê? Se é um processo que demanda uma prova simples, somente prova documental, não há complexidade, não vejo nenhuma dificuldade de instruir. As partes precisam de uma resposta por parte da Justiça do Trabalho, os advogados também, então é uma coisa tranquila de acontecer. Diferente no caso de processos que têm uma demanda de grande complexidade, com inúmeros pedidos, que vão demandar sim uma prova oral extensa, complexa, enfim. E nesses casos, basta sim solicitar o adiamento. Então, vejo que os magistrados e os advogados precisam agir com bom senso, com cautela, com prudência, para que consigamos entregar o melhor para o jurisdicionado e conseguirmos passar por esse tempo de pandemia com menores danos possíveis, garantindo assim o devido processo real e a efetividade da busca pela verdade real, que são princípios norteadores do direito do trabalho. Você poderia citar um caso concreto? A gente conversava antes, né, sobre sua atuação como advogada de uma empresa e você conseguiu o adiamento desse processo, dessa audiência de instrução, não é isso? Isso. Então, eu advogo para algumas transportadoras e um processo foi incluído numa pauta de instrução. E fomos intimados, eu, enquanto advogada da reclamada, o advogado reclamante, fomos intimados para nos manifestarmos sobre a viabilidade ou não da realização dessa audiência de instrução. Peticionei nos autos solicitando, sim, a produção de prova oral, mas que isso acontecesse posteriormente por meio de audiência presencial. E por quê? E isso é importante destacarmos que nós, os advogados, precisamos sim fundamentar as nossas petições quando pedirmos o adiamento. No meu caso, em específico, é uma ação de um motorista com pedidos de horas extras, tempo de espera, labor domingos, feriados, pagamentos não contabilizados, enfim. E no processo há a juntada de relatórios de satélite das viagens que somam quase 6.000 páginas de documento. Além disso, as testemunhas são motoristas e estão trabalhando nesse momento de pandemia. Cada uma está rodando com o seu caminhão em um estado diferente da federação. Todos esses pontos inviabilizam a realização da audiência de instrução pelos meios telemáticos, principalmente pensando que as testemunhas elas não têm um acesso à internet estável, a celulares, smartphones ou mesmo computadores. Então, no caso concreto,
Nesse, o magistrado não apresentou nenhuma dificuldade e determinou a suspensão do processo. Claro que sempre vai depender do caso concreto. Com certeza. E como conciliar, então, doutora Sara, as dificuldades das empresas econômicas, né, e as necessidades prementes dos trabalhadores? De um lado, a economia, de outro, alguém que trabalhou, perdeu o emprego e não recebeu. Como fazer? Qual a resposta que o direito, que a justiça, que a advocacia pode dar nesses casos? Bom, o termômetro Covid-19, que analisa os impactos das ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, apresentado pela empresa DataLawyer, essa semana indicou números bastante alarmantes. Das novas ações protocoladas na Justiça do Trabalho, 20% delas tratam especificamente sobre a demissão de trabalhadores durante a Covid-19, durante esse período de enfrentamento da Covid-19. Isso nos alarma para um fato que essas ações, essas relações de trabalho que estão agora no momento de extrema vulnerabilidade, vão desaguar na Justiça do Trabalho. E como receber toda essa demanda nova? Tudo isso também destaca a dificuldade que as empresas estão enfrentando de manter esses empregos ativos. Só que agora, mais do que nunca, empregados e empregadores deverão conversar, dialogar, acordar, buscar um equilíbrio das relações. Várias medidas trabalhistas foram protocoladas, publicadas nesse momento, de modo a favorecer as empresas com acesso a linhas de crédito de forma facilitada, ou mesmo suspensões de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho com redução proporcional do salário, para garantir que os empregados continuem nos seus trabalhos. Então, até para tentar reduzir a possibilidade de exacerbar ainda mais essa crise econômica e social que vivemos, é muito importante que as empresas, de fato, se empenhem na manutenção dos empregos, para também dar continuidade às suas atividades empresariais. Bom senso, equilíbrio, mais do que nunca, fortalecimento dessas relações. Olhar como parceiros e não como rivais. E o fortalecimento da representação sindical poderá ser mais um aliado, na sua opinião, para a superação dessa crise? Certamente. Os sindicatos, eles exercem um papel fundamental num momento como esse, mais ainda. Por quê? Porque são representantes, na verdade, dos trabalhadores que tentam aí reequilibrar essa relação de trabalho em que o empregado geralmente é a parte mais hipossuficiente na relação. Então, o sindicato ele vem para tentar aproximar mais as partes, para buscar esse equilíbrio e com uma atuação séria, centrada e convicta do seu papel enquanto instituição de negociação coletiva, de suporte a direitos dos trabalhadores, os sindicatos eles têm um papel muito importante, muito relevante nesse momento. Alguma questão processual que está pegando agora nesse momento da Covid para os advogados, para a Justiça do Trabalho resolver? Bom, eu acredito que uma grande novidade talvez seja em relação aos recursos de revista, que aí já são direcionados ao Tribunal Superior do Trabalho, porque o Tribunal Superior do Trabalho noticiou recentemente que o requisito da transcendência, que é um requisito tão discutido pela advocacia, tem sido muito utilizado com o fundamento da Covid-19. Então, mais do que nunca, como negar a viabilidade de um recurso, a viabilidade do acesso dessa petição ao tribunal, diante de um momento de estado de calamidade pública, de uma pandemia que atingiu um nível global. Enfim, isso tem sido uma questão processual que, de fato, atinge muito a advocacia trabalhista como um todo. Muito bom. Como é que você tem visto, para finalizar, o papel da Justiça do Trabalho nessa questão de destinação de recursos para combate e prevenção à Covid? Tanto a Justiça do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho têm sido exemplares, né, na destinação de verbas para fins de combate à Covid-19. Mais do que nunca, essas verbas têm sido destinadas especialmente aos hospitais, para os trabalhadores, para os profissionais da área da saúde, de modo a que eles que estão ali na linha de frente, né, os grandes heróis nesse momento de pandemia, mas estejam aí com todos os equipamentos de proteção individual, estejam minimamente garantidos com a sua saúde preservada.
Então é importante sim reconhecer, parabenizar a ação da Justiça do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho com todas essas destinações. Muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos aqui hoje. Muito obrigada, Fabíola. Foi uma alegria estar aqui com vocês. O Hora Extra fica por aqui. Nós conversamos hoje com a advogada Sara Caroline de Andrade sobre o papel da Justiça do Trabalho e da advocacia no enfrentamento da crise provocada pela Covid-19. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelo portal do TRT e pelas redes sociais. Até a próxima semana.